BRICS vai superar a G7 na economia global em 2023, diz presidente do principal banco russo. A participação dos países do BRICS no ano passado aumentou de 31% para 35% no produto interno bruto mundial, em paridade de poder de compra, superando a participação do G7, conforme afirmou Elvira Nabiullina, presidente do Banco Central da Rússia. As economias dos países do BRICS estão se desenvolvendo rapidamente. Com a inclusão de novos membros, a participação do BRICS na economia global aumentou de 31% para 35%, considerando o resultado de 2023 em paridade de poder de compra. Esses números são ligeiramente superiores à participação dos países do G7, portanto, o papel do BRICS no mundo é significativo, enfatizou. O BRICS é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Durante a cúpula de Joanesburgo, em agosto de 2023, foi decidido convidar a Argentina, Egito, Irã, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita para a organização. Posteriormente, a Argentina se recusou a participar da União. A adesão plena dos novos países à organização começou em 1º de janeiro de 2024. Após a adesão de todos os novos membros, o número de estados do BRICS se expandirá para 10, com a população de 3,6 bilhões de pessoas, representando quase metade do total global. Esses países respondem por mais de 40% da produção mundial de petróleo e cerca de 1/4 das exportações mundiais de bens. A analista afirma que Stinger, militar da OTAN, evoca memórias anti-russas da Alemanha nazista. O Ocidente defende a ideia de um movimento militar livre de procedimentos burocráticos e procura concluir um acordo sobre a criação de corredores militares em toda a Europa até julho. Segundo o The Times, o que realmente está por trás da ideia? Pergunta. O movimento de tropas e carga militar dentro da Europa é alegadamente complicado por numerosas restrições que impedem as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte de se movimentarem rapidamente através do velho continente. A liderança da OTAN está preocupada com as regras que limitam a troca e a movimentação de equipamento militar não só entre países europeus, mas também entre regiões, no caso da Alemanha, alegando que a burocracia poderia se tornar um sério obstáculo a um eventual conflito com a Rússia. A aliança gostaria de ver um espaço Stinger militar na Europa, semelhante ao espaço Stinger político, que garante um movimento contínuo em toda a Europa. Não estou surpreso que a OTAN esteja criando um Stinger, disse a Sputnik professor Steven Gagic, pesquisador associado do Instituto Europeu de Belgrado. Gostaria de sublinhar que a última vez que tivemos um Stinger europeu desse tipo foi na Alemanha de Hitler. Esta ocupou a Europa durante a Segunda Guerra Mundial e podemos falar de ocupação, uma vez que países como a Finlândia e a Suécia foram arrastados para a OTAN sem o consentimento do seu povo. Isso vale especialmente para os finlandeses, porque eles têm uma longa tradição de neutralidade. Os suecos também têm. Mas ao contrário dos suecos, o sentimento anti-russo na Finlândia praticamente não existia. E essa história de que eles foram rendidos sem um referendo, sem que o seu povo tivesse realmente uma palavra democrática sobre o assunto, foi a sua adesão à OTAN, afirmou o pesquisador. A questão de um espaço Stinger militar foi levantada pela OTAN em 2017, após a identificação de 3 tipos diferentes de barreiras na Europa: físicas, legais, regulamentares e administrativas. Por barreiras físicas, compreende-se a infraestrutura de transportes existentes da União Europeia. As barreiras legais se referem aos direitos soberanos dos Estados europeus de recusar o acesso aos seus respectivos territórios por parte das tropas da OTAN. Já as barreiras regulatórias foram definidas como um conjunto de regras que dificultam indiretamente o movimento da aliança, ou seja, diferentes limites de velocidade nacionais, controles policiais, a obrigação de declarar o que é embarcado, a proibição de usar estradas específicas, etc. Contudo, a ideia de uma zona de livre circulação não obteve muito apoio àquela altura. Agora, a operação militar especial russa na Ucrânia foi usada pelo establishment da OTAN para reavivar a ideia, alimentando infundadamente uma alegada ameaça da Rússia. No final de novembro, a OTAN alertou seus membros de que a burocracia existente seria um problema no caso de um hipotético conflito com a Rússia. Citando a operação militar especial em curso, o tempo está acabando, afirmou o tenente-general Alexander Zolfrank, chefe do comando de apoio logístico da OTAN a Reuters. O que não fizermos em tempo de paz, não estaremos prontos em caso de crise de guerra. Segundo o The Times, a liderança da aliança está atualmente negociando a criação de corredores militares em toda a Europa. No âmbito do sistema Stinger militar, os resultados das conversas poderão ser anunciados antes da cúpula da OTAN em junho em Washington. Penso
que o ano em que estamos, 2024, é muito arriscado porque a OTAN sente uma ameaça existencial como uma organização burocrática, diz Gajik. Se Trump vencer as eleições, poderá tirar os Estados Unidos da OTAN. Durante seu mandato presidencial, Trump questionou repetidamente a lógica por trás da manutenção da aliança da era da Guerra Fria. Segundo Gajik, os líderes da OTAN fariam de tudo, incluindo todo tipo de provocação contra a Rússia, para impedir que Trump saísse da aliança em caso de vitória. O ex-presidente ultrapassou seus pares, emergindo como republicano favorito na corrida eleitoral de 2024. Entretanto, Moscou alertou repetidamente a OTAN contra o uso de retórica provocativa para justificar a criação de um espaço militar. A aliança sempre considerou o nosso país um suposto adversário imaginário. Agora, considerar abertamente o nosso país um adversário óbvio, esta declaração nada mais é do que uma tentativa de atiçar tensões na Europa que teriam consequências disso. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, a repórteres no dia 24 de novembro. Segundo ele, Moscou responderia adequadamente se uma proposta de um espaço militar se tornasse realidade. Gajik observou que não é a primeira vez que a Rússia é demonizada para justificar o militarismo do velho continente, citando a liderança nazista alemã e sua ideia racista de hordas asiáticas estarem alegadamente ameaçando a Europa. O termo era usado pelos propagandistas do Terceiro Reich para se referir à União Soviética, embora se autodenominasse defensor da Europa. Vemos a repetição do discurso sobre como a civilização europeia está ameaçada pelas hordas asiáticas. Eles não usam a palavra asiática hoje, mas estão falando sobre o Eurodefender, ou a resposta nórdica. Quer dizer, toda essa formulação nórdica tem a ver com o neopaganismo, que está intimamente ligado ao neonazismo da frente ucraniana. Basicamente, há muitas analogias que estão sendo feitas com a Alemanha de Hitler pelos países ocidentais, pela OTAN, especificamente disso acadêmico. Na prática, geopoliticamente falando, o que a OTAN está criando é uma repetição de uma zona onde a força militar pode circular livremente. E, claro, isso é muito perigoso, devido às analogias históricas que são bastante nítidas. Veremos o que isso trará, mas pense que essa medida é uma escalada, sublinhou Gajik. A OTAN iniciou neste mês os seus exercícios militares Standfast Defense 2024, os maiores em décadas, envolvendo aproximadamente 90 mil soldados de 31 membros e da Suécia. Os exercícios que visam mostrar a capacidade de mobilizar rapidamente forças da América do Norte e de outras partes da aliança para reforçar a defesa da Europa continuarão até 31 de maio e participarão desde o extremo norte até as Europas Central e Oriental. De acordo com a Gajik, o momento das negociações sobre o espaço militar em meio a desenrolar dos exercícios não é de forma alguma coincidência. O ministro da Defesa ucraniano admite violações no valor de 1,3 milhão em unidade militar. O ministro da Defesa da Ucrânia, durante inspeções surpresas, descobriu violações relativas ao fornecimento de produtos em uma das unidades militares das Forças Armadas no valor de 1,3 milhão, disse o ministro da Defesa ucraniano Rustem Umerov nesta segunda-feira, 29 de 1 de 2024. No dia 8 de janeiro, Umerov disse que nos últimos 4 meses, inspeções internas no setor de compras de defesa resultaram na descoberta de muitas violações no valor de mais de 263 milhões. A equipe do Ministério continua as inspeções não planejadas de armazéns com produtos em unidades militares. Descobrimos a não entrega de alimentos no valor de mais de 50 milhões de hryvnias. Monitoramos as violações e tratamos cada caso separadamente. Como resultado da viagem anterior, na semana passada, o Ministério da Defesa mudou o fornecedor de algumas unidades militares, disse Umerov nas redes sociais. No início de janeiro, o procurador-geral ucraniano Andrei Kostin disse que em 2023 foram abertos 220 processos criminais relacionados à corrupção no registro militar, o que é 4 vezes superior ao de 2022, acrescentando que também foram abertos processos criminais contra 7 funcionários do Ministério da Defesa. As autoridades ucranianas têm realizado inspeções aos gabinetes de recrutamento militar a todos os níveis, visando atos de corrupção, tendo o gabinete de investigação estatal afirmado que existem mais de 110 casos contra pessoal suspeito de violações. Em setembro de 2023, Umerov foi nomeado ministro da Defesa da Ucrânia, designando a luta contra a corrupção como a sua principal prioridade. A lei marcial foi introduzida na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. No dia seguinte, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky assinou um decreto sobre a mobilização geral. Sob a lei marcial, homens de idade entre 18 e 60 anos de idade estão proibidos de deixar a Ucrânia. Especialistas, decisão do Reino Unido de aderir aos bombardeios de Houthis dos Estados Unidos foi impulsiva. Um ex-membro do parlamento britânico criticou Londres por se juntar à campanha do Iêmen norte-americana contra os militantes, que vê como ação escaladora dos problemas em vez de ajuda.
Os líderes britânicos claramente calcularam mal quando decidiram se juntar às operações militares norte-americanas no Oriente Médio. Disse um ex-membro do parlamento e pesquisador sênior-aposentado da Academia de Defesa do Reino Unido. As estimativas oficiais britânicas sobre as capacidades navais do Reino Unido tendem a ser bastante exageradas, qualificou Matthew Gordon Banks. Não é a primeira vez que há uma reação impulsiva para encobrir a ação militar dos Estados Unidos. Se essas ações se transformarem em uma campanha no IEM, então podemos muito bem ter cometido um erro muito sério que escalará os problemas em vez de ajudar, indicou o especialista. O ex-representante explicou que o Reino Unido não pensou nas consequências de suas ações antes de enviar um navio para o Mar Vermelho, enquanto outros Estados-membros europeus da OTAN foram mais cautelosos e realistas. Precisamos aprimorar nossas ferramentas diplomáticas para não criar um conflito mais amplo na região, sublinhou ele. Questionado se é razoável esperar um abrandamento gradual das tensões diante do esgotamento das forças ocidentais, o político britânico respondeu que a chave para reduzir as tensões do Mar Vermelho é agir o mais rápido possível para diminuir o impacto da escalada do conflito palestino-israelense. A ação dos Estados Unidos e do Reino Unido, em particular, corre um alto risco de piorar as coisas, uma vez de melhorá-las. De certa forma, as capacidades dos Estados Unidos e do Reino Unido não são tão fortes quanto muitos pensam ou gostariam de acreditar, disse ele. As embarcações navais britânicas enviadas ao Mar Vermelho para participar de uma operação ocidental para proteger a navegação na região do Oriente Médio não estão equipadas com os mísseis necessários para atacar alvos terrestres, revelou no sábado 27 o jornal britânico The Telegraph. Ele detalhou como, segundo uma fonte do Ministério da Defesa do país europeu, o destroyer britânico HMS Diamond, designado por Londres para a operação militar no Mar Vermelho, não participou de ataques a alvos terrestres russos porque não possuiu as ferramentas necessárias. Forças Armadas do Irã planejam expandir presença naval na Antártica. Sahram Irani, comandante da Marinha do Irã, afirmou que o país, que já opera no Oceano Índico, terá presença na Antártica, depois que Teherã previu que o mesmo aconteceria nos oceanos Atlântico e Pacífico. A Marinha do Irã planeja expandir sua presença até o Polo Sul, revelou no domingo o comandante do ramo militar. A Marinha está pronta para hastear a bandeira sagrada do Irã em todos os oceanos do mundo. Em um futuro próximo, as forças da Marinha serão implantadas como parte dos comandos oceânicos. Estamos planejando enviar nossa frota para a zona do Polo Sul, declarou Sahram Irani, a agência iraniana Tasnim. Em 2023, Teherã anunciou que as forças armadas iranianas expandiriam sua presença em 3 oceanos do mundo, o Índico, o Atlântico e o Pacífico. Para atingir esse objetivo, foram formados 3 comandos oceânicos. Atualmente, a frota iraniana também opera nas águas do Oceano Índico, onde realiza regularmente exercícios militares conjuntos com a China, a Índia e o Omã. Irã acrescentou que vários países mostraram interesse em comprar o destroyer iraniano Dena, que fez uma viagem de circunnavegação do mundo sem quaisquer incidentes. Autoridades árabes realizaram reunião secreta em Riad para discutir o pós-guerra de Gaza, diz mídia. Autoridades de segurança da Arábia Saudita, Egito, Jordânia e da Autoridade Palestina realizaram uma reunião secreta em Riad há 10 dias para coordenar os planos para o futuro pós-guerra da faixa de Gaza, buscando devolver a Autoridade Palestina no governo do enclave, informou o portal Axios nesta segunda-feira, 29 de 1 de 2024, citando fontes. A reunião em Riad foi organizada pelo Conselho de Segurança Nacional da Arábia Saudita, Musaid bin Mohammed al-Aiban, acompanhado pelo chefe do Serviço Geral de Inteligência palestino, Majed Farah, e seus homólogos egípcios de Jordânia, disseram as fontes. As autoridades sauditas, egípcias e jordanianas teriam dito a Faraj que a autoridade palestina precisava de reformas para renovar a sua liderança política. Eles também pediram que, se um novo governo palestino fosse criado, o seu novo primeiro-ministro deveria ganhar alguns dos poderes que nos últimos anos estiveram nas mãos do presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, afirmou a mídia. Os 3 funcionários também enfatizaram que as mudanças eram necessárias para trazer a autoridade palestina de volta à administração da faixa de Gaza após o período de transição pós-conflito. Segundo a apuração, o Conselho de Segurança Nacional Saudita expressou a disponibilidade do seu país para trabalhar na normalização com Israel em troca de medidas israelenses para o estabelecimento de um Estado palestino. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu já rejeitou anteriormente a possibilidade de a faixa de Gaza ficar sob o controle da autoridade palestina assim que as hostilidades terminarem. As autoridades dos Estados Unidos e de Israel foram informadas do conteúdo da reunião secreta por alguns dos seus participantes, acrescentaram as fontes. Em diversas ocasiões, Netanyahu se manifestou contra a solução de 2 estados, que procura criar um Estado palestino independente na faixa de Gaza e na Cisjordânia.
No dia 20 de janeiro, o primeiro-ministro israelense recorreu às redes sociais para reiterar que o seu país não comprometeria o controle total da segurança sobre todo o território a oeste do Rio Jordão, que admitiu ser contrário a um Estado palestino. Em 7 de outubro, o movimento palestino Hamas lançou um ataque de foguetes em grande escala contra Israel a partir da faixa de Gaza, enquanto seus combatentes violavam a fronteira, atacando tanto bases civis como bases militares. Como resultado, mais de 1.200 pessoas em Israel foram mortas e cerca de 240 foram raptadas. Israel lançou ataques retaliatórios, ordenou um bloqueio total de Gaza e iniciou uma incursão terrestre no enclave palestino como objetivo declarado de eliminar os combatentes do Hamas e resgatar os reféns. Mais de 26.400 pessoas foram mortas até agora na faixa de Gaza, segundo as autoridades locais. Em 24 de janeiro, o catamento de um acordo entre Israel e o Hamas sobre uma trégua temporária e a troca de alguns dos prisioneiros e reféns, bem como a entrega da ajuda humanitária à faixa de Gaza. O cessar-fogo foi prorrogado várias vezes e expirou no dia 1º de dezembro. Acredita-se que mais de 100 reféns ainda estejam detidos pelo Hamas em Gaza. Fragata da Rússia treina destruição de submarino inimigo no mar sul da China. A fragata Marshal Shinkov executou uma operação com um helicóptero K-27 para testar um ataque a um possível inimigo que ocorreu na região Ásia-Pacífico. A fragata da Frota do Pacífico da Rússia identificou e destruiu um submarino inimigo durante exercícios no mar sul da China como parte de uma missão de longo alcance, afirmou o ramo militar. O cruzador de mísseis Varyag, navio almirante da Frota do Pacífico, e a fragata Marshal Shinkov partiram na última segunda-feira, 22 de 1 de 2024, de Vladivostok, no extremo oriente russo, para manobras na região da Ásia-Pacífico. A tripulação da fragata Marshal, do destacamento de navios de guerra da Frota do Pacífico, que executa tarefas designadas na região da Ásia-Pacífico, realizou um exercício anti-submarino no mar sul da China, durante a busca por um submarino do inimigo condicional. As tripulações da fragata trabalharam em interação com o helicóptero embarcado K-27 da aviação da Frota do Pacífico na variante anti-submarino descomunicado. Após a detecção do submarino-alvo na área especificada e a confirmação de suas coordenadas pela tripulação do helicóptero, foi simulado um bombardeamento com torpedos e bombas de profundidade anti-submarino, utilizando o algoritmo completo de ações nestas situações. Ataque à base dos Estados Unidos na Jordânia é uma escalada perigosa, alerta o ex-diretor da CIA. O ex-diretor da CIA, na Agência Central de Inteligência, John Brennan, declarou que o ataque à base militar dos Estados Unidos na Jordânia é uma escalada perigosa na situação do Oriente Médio. Anteriormente, o Comando Central dos Estados Unidos afirmou que, no ataque de 28 de janeiro à base militar dos Estados Unidos na Jordânia, foram mortos 3 militares e mais de 30 ficaram feridos. O gabinete do ministro jordaniano afirmou, por sua vez, que o ataque contra os militares americanos ocorreu fora da Jordânia que foi atingido a base de Al-Tanf, na Síria. Conforme declarou Brenner no programa MSNBC Inside com John Pissac, os drones usados no ataque estavam recheados de explosivos e detonaram com o impacto. O ataque à base dos Estados Unidos é uma escalada muito perigosa, dado que 3 militares estadunidenses foram mortos e mais de 2 dezenas ficaram feridos. Este é um ataque sério, disse Brennan. O ex-diretor da CIA acrescentou que o atentado pode ter consequências, segundo ele. A Casa Branca está trabalhando com o serviço de inteligência para identificar os responsáveis pelo ataque à base, determinar se eles estão relacionados ao Irã e usar essas informações para suas ações futuras. Desde o início do agravamento do conflito israelo-palestino, as tropas dos Estados Unidos no Iraque e na Síria têm sido regularmente atacadas com foguetes e drones por grupos armados, que, segundo Washington, seriam pró-iranianos. Ao mesmo tempo, as autoridades iranianas declararam que os grupos xiitas armados que atacam as bases americanas não têm nada a ver com o Irã e não recebem ordens da República Islâmica. Ex-líder tcheco explica por que o conflito na Ucrânia foi desencadeado pela OTAN ainda em 2008. O conflito na Ucrânia foi desencadeado pelos Estados Unidos e Reino Unido em 4 de abril de 2008, na cúpula da OTAN em Bucareste, quando prometeram a adesão de Kiev à aliança, declarou o ex-presidente tcheco 2013, Václav Klaus. O ex-presidente falava em 15 de janeiro nas margens do Fórum Econômico Mundial de Davos. No entanto, de acordo com o jornal polonês Miss Polska, as principais mídias não notaram essas declarações porque elas iam totalmente contra a propaganda antirrussa do Ocidente. Nesse contexto, Klaus mais tarde postou o texto do discurso em seu site. Essa guerra começou em 4 de abril de 2008. Naquele dia, na cúpula da OTAN em Bucareste, foi tomada a decisão de aceitar a Ucrânia e a Geórgia na OTAN. Estive presente nesse evento, estava lá e já sabia que era um erro trágico.
Tentei me opor a isso. Essa decisão foi forçada pelos Estados Unidos, apesar da oposição da maioria dos países participantes. E apesar das posições da Alemanha e da França, declarou o ex-líder tcheco. De acordo com ele mesmo, o então embaixador dos Estados Unidos em Moscou, William Burns, alertou a liderança que tal passo ultrapassaria todas as linhas vermelhas para a Rússia. O ex-presidente expressou sua convicção de que o principal objetivo da Rússia era impedir que a Ucrânia ingressasse na OTAN, não sua ocupação. É por isso, segundo Klaus, que a Rússia introduziu apenas um contingente limitado no país. Estados Unidos ponderam operação secreta contra o Irã após morte de 3 soldados em base militar, diz mídia. Os Estados Unidos estão considerando realizar uma operação secreta contra o Irã depois de que 3 soldados norte-americanos foram mortos em um ataque a uma base americana perto da fronteira entre a Jordânia e a Síria, escreve a Bloomberg com referência a uma fonte familiarizada com a posição dos Estados Unidos. Uma possibilidade é uma operação secreta que os Estados Unidos atacam, em que os Estados Unidos atacam o Irã, mas não assumem a responsabilidade, enviando assim uma mensagem clara, escreve a agência. Destaques que não se excluem a opção de uma resposta direta dos Estados Unidos através de ataques aos funcionários iranianos, tal como foi realizado sob as ordens do ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o general Qassem Soleimani, comandante das forças Quds do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica, em um ataque de drone perto do aeroporto na cidade de Bagdá em 2020. De acordo com a mídia, a reação de Biden a um ataque a uma base perto da fronteira Jordânia-Síria será decisivo para a sua presidência. Se buscar punir os autores do ataque, ele poderá envolver os Estados Unidos em um confronto direto com a liderança iraniana. Há uma controvérsia sobre se a base norte-americana visada se situava na Jordânia ou na Síria. As autoridades dos Estados Unidos alegaram que o ataque atingiu a Torre 22 na Jordânia, que a mídia norte-americana descreve como um pequeno posto avançado dos Estados Unidos no nordeste do país. Por outro lado, o porta-voz do governo jordaniano, Mohammad Al-Mubaidin, disse a um canal de TV local que, na verdade, o ataque foi contra a base Al-Tanfi, que abriu um contingente substancial militar dos Estados Unidos na Síria. China protesta contra interrogatórios irracionais de estudantes chineses que chegam aos Estados Unidos. Segundo informou a embaixada da China nos Estados Unidos, os estudantes chineses estão sendo interrogados e detidos durante horas ao desembarcar no aeroporto de Washington. A embaixada da China nos Estados Unidos informou que estudantes chineses estão sendo submetidos a interrogatórios injustificados e a checagens demoradas no aeroporto de Washington, sublinhando que enviam um protesto veemente ao lado americano. Recentemente, muitos estudantes chineses que entram nos Estados Unidos através do aeroporto internacional Washington Dulles estão enfrentando questionamentos irracionais e obstáculos por parte das autoridades policiais na fronteira, e alguns são forçados a voltar para casa porque seus vistos foram revogados, afirmou a embaixada. A embaixada ressaltou que todos os estudantes possuem os documentos necessários para desembarcar nos Estados Unidos. Alguns deles regressavam ao país após férias em casa ou viagens para outros países, incluindo viagens para conferência, e outros são estudantes recém-chegados. Na chegada aos Estados Unidos, são submetidos a longos interrogatórios. Todos os seus dispositivos eletrônicos são checados. Alguns são sujeitos a restrições de sua liberdade por mais de 10 horas e também proibidos de contatar com o mundo exterior, afirmou a embaixada. A missão diplomática observou que as ações das agências policiais dos Estados Unidos afetam negativamente o processo educacional dos estudantes chineses e também lhe causam danos psicológicos. A embaixada da China nos Estados Unidos atribuiu grande importância à segurança e aos interesses legítimos dos estudantes chineses e já fez um protesto veemente ao lado americano, enfatizou o órgão diplomático. A União Europeia cogita sabotar a economia da Hungria para forçar o país a aprovar ajuda militar a Kiev, diz mídia. O documento acessado pelo Financial Times revela que o bloco delineou uma estratégia para atacar as fraquezas econômicas da Hungria, forçando o governo do país a reconsiderar sua decisão. A União Europeia estuda cessar todo o financiamento à Hungria caso o governo do país não concorde em levar seu veto ao fornecimento de ajuda militar a Kiev pelo bloco. Em uma cúpula marcada para ocorrer em 1º de fevereiro em Bruxelas, a informação foi divulgada pelo jornal Financial Times. Em dezembro de 2023, a Hungria vetou a ampliação do orçamento da União Europeia para 2024 e 2027 para acomodar 50 bilhões de euros em ajuda macrofinanceira à Ucrânia. Na ocasião, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, disse aos jornalistas que esperava que os líderes da União Europeia aprovassem por unanimidade a ajuda financeira à Ucrânia no início de 2024, com a próxima cúpula extraordinária da União Europeia marcada para 1º de fevereiro. Segundo o documento acessado pelo Financial Times, Bruxelas delineou uma estratégia para atacar as fraquezas econômicas da Hungria, colocando em risco a sua moeda e causar um colapso na confiança dos investidores, em uma tentativa de prejudicar o emprego e o crescimento econômico do país.
de modo que Budapeste reconsidere sua decisão de fornecer fundos da União Europeia à Ucrânia. No caso de não haver um acordo na cúpula de 1º de fevereiro, outros chefes de Estado e de governo declarariam publicamente que, à luz do comportamento não construtivo do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán, não poderia imaginar que fundos da União Europeia poderiam ser fornecidos a Budapeste, diz o jornal, citando o documento. Sem um financiamento, os mercados financeiros e as empresas europeias e internacionais poderão estar menos interessados em investir na Hungria, e tais medidas poderiam desencadear rapidamente um novo aumento de custo no custo de financiamento do déficit público e uma desvalorização da moeda, acrescenta o jornal. Além disso, de acordo com o jornal, o documento do Conselho da União Europeia expôs as vulnerabilidades econômicas da Hungria, incluindo o seu déficit público muito elevado, a inflação, a moeda fraca e os maiores pagamentos da dívida em proporção do PIB na União Europeia. O documento destaca também que o emprego e o crescimento da Hungria dependem em grande medida do financiamento estrangeiro, que se baseia em elevados níveis de financiamento da União Europeia. O ministro húngaro para os assuntos da União Europeia, János Boca, disse ao jornal que Budapeste enviou uma nova proposta a Bruxelas no sábado para chegar a um consenso, dizendo que o governo estava agora aberto a usar o orçamento da União Europeia para ajudar a Ucrânia, se fosse adicionado outras cláusulas que dariam a Budapeste a oportunidade de mudar sua decisão mais tarde. Boca acrescentou ainda que se a tentativa de chegar a um consenso falhar, Budapeste dará preferência à proposta inicial da Hungria de criar um fundo separado para a Ucrânia, fora do orçamento da União Europeia. Os países ocidentais, incluindo os Estados-membros da União Europeia, têm fornecido ajuda financeira e militar a Kiev desde o início da operação militar especial da Rússia na Ucrânia. Em fevereiro de 2022, a União Europeia forneceu até agora um total de quase 85 bilhões de euros em apoio humanitário, econômico e militar à Ucrânia e ao seu povo, afirmou a Comissão Europeia no final de dezembro de 2023. Coreia do Norte testa com sucesso um míssil de cruzeiro estratégico Hwasao 331. Segundo a agência de notícias oficiais do país, o míssil voou por cerca de 2 horas antes de atingir o alvo. O líder norte-coreano Kim Jong-un celebrou o resultado do teste. A Coreia do Norte testou com sucesso neste domingo 28 de 1 de 2024 os mísseis de cruzeiro Hwasao 331, lançando-os a partir de um submarino. A informação foi dada pela agência de notícias oficial da Coreia do Norte, KCNA. Os mísseis de cruzeiro voaram por 7.421 e 7.445 segundos, cerca de 2 horas, e atingiram com precisão o alvo na ilha, escreveu a agência. Segundo a KCNA, o lançamento de teste não teve qualquer impacto na segurança dos países vizinhos. Por sua vez, o líder norte-coreano Kim Jong-un manifestou grande satisfação com o resultado do teste. O ensaio veio na esteira do lançamento de vários mísseis de cruzeiro norte-coreanos em direção ao mar do Japão. Noticiado pela agência de notícias sul-coreana ONWAP no sábado. Ademais, em 24 de janeiro, militares sul-coreanos afirmaram ter detectado o lançamento de mísseis de cruzeiro norte-coreanos em direção ao Mar Amarelo. Influência dos Estados Unidos na África está enfraquecendo, diz ex-oficial da CIA. Os Estados Unidos abandonaram planos de realizar exercícios militares em conjunto com vários países africanos como Sudão, Mali, Níger, Etiópia, Eritreia, Burkina Faso, segundo o oficial de inteligência aposentado Larry Johnson. Este é um sinal de que a influência dos Estados Unidos em áreas como a África está enfraquecendo. De acordo com o Washington Post, a mudança de planos de Pentágono foi, pelo menos em parte, resultado da pressão dos democratas dos Estados Unidos sobre a administração Biden para proibir tropas associadas a governos golpistas de participarem em exercícios militares liderados pelos Estados Unidos. O jornal acrescenta que, na ausência de envolvimento com os militares americanos, os países em questão poderiam recorrer a adversários dos Estados Unidos para preencher o vácuo. Exercícios como este são normalmente planejados com muitos meses de antecedência, pelo que a decisão de abandonar estes planos significa que há um problema com os governos que deveriam participar, disse Larry Johnson, que atualmente é funcionário do Departamento de Estado. Em qualquer caso, penso, o que isso significa é que a influência dos Estados Unidos sobre outros países, a sua capacidade basicamente de dizer aos países o que fazer e obrigar os países a seguir a política dos Estados Unidos está diminuindo, que a influência dos Estados Unidos em áreas como a África está enfraquecendo, analisou Johnson. O analista também sugeriu que a decisão do Níger, Mali e Burkina Faso de ser retirado da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, pode estar relacionado com esse desenvolvimento, considerando que o CEDEAO é visto
principalmente como uma entidade sob a influência ocidental. Segundo ele, o fato de esses países terem optado por se separar da CDAO e prosseguir com acordos bilaterais entre si parece ser um sinal de que estão se distanciando do controle de Washington. Oposição francesa diz que Paris deve parar de financiar a Ucrânia por escândalo de corrupção. Florian Philippot, líder do partido de direita francês Patriotas, exigiu neste domingo que o governo pare de enviar armas e dinheiro para a Ucrânia, onde um novo escândalo de corrupção parece estar surgindo. A corrupção está extremamente disseminada na Ucrânia. É hora de parar de enviar armas e dinheiro, que são em grande parte desviados. Vamos escolher a paz, já basta, escreveu o político em sua conta no X, antigo Twitter. A mídia ucraniana informou durante a noite que o Serviço de Segurança da Ucrânia estava investigando o roubo de quase 1,5 bilhão de hryvnias em um esquema de aquisição de armas falso. Atuais e antigos funcionários de defesa, bem como gestores do fornecedor de armas do Lvov Arsenal, teriam sido colocados sob investigação por ganhar dinheiro com um contrato de compra de 100 mil morteiros para o exército ucraniano, que nunca se materializou. Philippot classificou a nova revelação de corrupção dentro das Forças Armadas ucranianas como inaceitável. A Ucrânia tem lutado para manter a sua posição junto aos doadores ocidentais após uma série de escândalos de corrupção que abalaram o país desde o início do conflito com a Rússia em 2022. Demitiu o ministro da Defesa e vários dos seus adjuntos no ano passado, em meio à acusação de corrupção relacionada com compras de equipamentos. O senador norte-americano J.D. Vance instou nesta semana os seus colegas republicanos a rejeitar qualquer ajuda adicional à Ucrânia porque a corrupção estava fora de controle. Depois do Pentágono ter admitido em um relatório que não conseguiu rastrear adequadamente bilhões de dólares em armas enviadas para a Ucrânia, dizendo que não estava claro se alguma arma foi desviada. Níger, Mali e Burkina Faso saem da CDAO anti-deteriorização das relações. Burkina Faso, Níger e Mali anunciaram neste domingo a sua saída da CDAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental. Através de um comunicado conjunto, os países denunciaram as sanções ilegais, ilegítimas, desumanas e irresponsáveis aplicadas pelo bloco, frente à deteriorização das relações na CDAO com a troca do governo do Níger em junho. Em 16 de setembro de 2023, as 3 nações africanas criaram a Aliança dos Estados do Sahel, uma organização de defesa coletiva. Os países sublinharam no comunicado que, com grande pesar, amargura e decepção, a CDAO traiu seus princípios fundadores sobre a influência estrangeira. A organização não prestou assistência aos nossos estados no âmbito da nossa luta existencial contra o terrorismo e a insegurança. O analista nigeriano Issoufou Boubacar Gado Magagi afirmou que os países da região não têm outra escolha senão sair da CDAO e corajosamente assumir o controle do seu destino. Magagi destacou também que a organização pan-africana é manipulada pelos países ocidentais como a OTAN. Nesse contexto, os países do BRICS servem como alternativas dispostas a ajudar esses 3 países. Essas potências emergentes produzem muitos produtos dos quais os nossos países necessitam e precisam dos nossos produtos, nomeadamente do urânio, do nosso ouro, da nossa bauxita, do nosso lítio. Temos petróleo no nosso solo, afirmou. É uma cooperação ganha-ganha com eles, mas infelizmente, em países como a França, é exploração, é pilhagem da nossa riqueza, ressaltou. Em resposta ao comunicado, a CDAO afirmou que não recebeu nenhuma notificação oficial dos 3 países membros sobre a saída da comunidade. O grupo continua empenhado em encontrar uma solução negociada para o impasse político, afirmou em nota a organização. O primeiro-ministro do Níger, Zeyni, acusou a CDAO de desonestidade na última quinta-feira, depois que uma equipe de negociação da comunidade não compareceu a uma reunião marcada em Niamey, capital do país. A delegação explicou a sua ausência, citando uma avaria técnica da aeronave. As relações dos governos de Mali, Burkina Faso e Níger com a Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental pioraram após a mudança de governo nesses países. Atualmente, os países são geridos por governos militares de transição que chegaram ao poder após a piora da situação de segurança nas antigas colônias francesas causadas pelo aumento da atividade terrorista. Depois da remoção forçada do presidente do Níger, em junho de 2023, a CDAO ameaçou usar a força se o presidente deposto não fosse reintegrado.
A organização também impôs sanções à nação e suspendeu a ajuda militar financeira, alimentar e médica ao país. O Mali e Burkina Faso enfrentaram medidas punitivas semelhantes aos golpes de Estado de 2021 e 2022, respectivamente. Estima-se que as sanções do bloco resultaram na morte de mais de 125 mil pessoas, afetando principalmente mulheres e crianças. Mídia. Estados Unidos e Israel acreditam que até 80% dos túneis do Hamas está intacto após 114 dias de guerra. Autoridades israelenses estimam que só 20% e 40% da rede de túneis do Hamas foi danificada ou se encontra fora do serviço após as operações de Tel Aviv. Após 114 dias de combates, cerca de 80% do sistema de túneis do Hamas sobre a faixa de Gaza ainda pode permanecer intacto, informou o Wall Street Journal neste domingo. Enquanto as forças de defesa de Israel têm se engajado em combates de alta intensidade em Krais e Yunis, no sul de Gaza, esforços diplomáticos liderados pelos Estados Unidos visam desenvolver um plano em duas fases para a libertação de mais de 130 reféns ainda detidos na faixa pelo grupo palestino, em troca de uma pausa nos combates de até 2 meses. Segundo a apuração do Wall Street Journal, autoridades israelenses e norte-americanas afirmaram ser difícil avaliar que parte do labirinto subterrâneo foi destruída pelas tropas de Israel até agora, mas estimou que 20 a 40% dele foi danificado ou inutilizado, desde o lançamento de uma ofensiva terrestre na sequência do ataque de 7 de outubro, em que militantes do movimento palestino Hamas mataram cerca de 1.100 pessoas e fizeram cerca de 250 reféns. As forças israelenses têm tentado destruir os túneis, descobrindo cada vez mais e mais a abrangência das forças da organização que governa Gaza. Alguns dos túneis foram bombardeados, enquanto outros foram inundados. No entanto, o progresso da operação tem sido lento, uma vez que as passagens subterrâneas devem ser mapeadas e verificadas em busca de armadilhas e reféns, antes que as forças de Tel Aviv possam destruí-las. Acredita-se que o líder do Hamas, Ian Sinwar, e outros comandantes estejam escondidos no subsolo. Ainda segundo a mídia, autoridades israelenses afirmaram acreditar que o chefe do grupo em Gaza esteja em um centro de comando em um túnel sobre Khan Yunis, junto com alguns dos reféns. No início desse mês foi relatado que os funcionários da defesa israelense avaliam agora que a rede de túneis do Hamas em Gaza tem entre 360 e 720 quilômetros de comprimento, muito mais longa do que se acreditava anteriormente. A estimativa divulgada pelo The New York Times é marcadamente superior à avaliação do exército israelense no mês passado, de que existia cerca de 400 quilômetros de túnel do Hamas sobre a faixa de Gaza. E um número surpreendente, dado que o enclave tem apenas 140 quilômetros quadrados de tamanho total. Na maior operação em um mês, o exército israelense cercaram e avançaram nos últimos dias através de Khan Yunis, onde muitos palestinos tinham se abrigado depois de deixar ao norte de Gaza o foco inicial da guerra. Os palestinos, entretanto, têm fugido mais para o sul de Khan Yunis, em direção a Rafah, perto da fronteira egípcia, onde as Nações Unidas afirmaram está agora a maior parte dos estimados 1,7 milhão de deslocados de Gaza. Quantidade ou qualidade? Pergunta. Marinha dos Estados Unidos reduz padrões de entrada para atingir meta de recrutamento. A Marinha dos Estados Unidos conseguiu recrutar menos de 32 mil pessoas das cerca de 38 mil esperadas para 2023, com o objetivo subindo agora para 40.600 pessoas, obrigando o ramo militar a tomar medidas drásticas. A Marinha dos Estados Unidos está começando a alistar pessoas que não concluíram o ensino médio para atingir as metas de alistamento, afirmou na sexta-feira a agência norte-americana Associated Press. De acordo com o novo plano, os recrutas da Marinha sem credenciais educacionais poderão se alistar desde que obtenham 50 pontos ou mais no teste de qualificação, de um máximo de 99 pontos. A última vez que o serviço aceitou indivíduos sem credenciais educacionais foi em 2000. Milhares de pessoas vêm aos nossos centros de recrutamento todos os anos para se alistar na Marinha, mas não têm qualificações educacionais e nós simplesmente as recusamos, disse o vice-almirante Rick Schisman, chefe do gabinete da Marinha. A meta de recrutamento de 2023 era de 37.700 pessoas, mas apenas 31.834 se alistaram. Agora a meta é recrutar 40.600 candidatos este ano. A força total da Marinha dos Estados Unidos é de 337.800 efetivos. A Marinha é o único serviço que recruta e agora admite recrutas de categoria 4, ou seja, aqueles que obtiveram 30 pontos ou menos no teste de qualificação. Os outros serviços resistiram
amplamente a essas mudanças. A decisão segue uma iniciativa de dezembro de 2022 para aceitar mais recrutas com pontuação muito baixa no teste de qualificação das Forças Armadas dos Estados Unidos. Carlos Del Toro, secretário da Marinha dos Estados Unidos, recomendou na sexta-feira que o Reino Unido invista mais em sua marinha e também em reforçar suas forças armadas à luz dos recentes acontecimentos globais. Sem energia russa, dependência da União Europeia do gás natural dos Estados Unidos está repleta de riscos, diz mídia. As sanções do Ocidente contra a Rússia levaram em particular à interrupção do fornecimento de energia russa à Europa, bem como a expansão da influência dos Estados Unidos no que respeita ao gás natural liquefeito no continente. A crescente dependência da Europa do gás americano está ficando mais arriscada a cada dia. Em meio à decisão do presidente norte-americano Joe Biden de suspender a aprovação de novas licenças de exportação para o combustível, afirmou a Bloomberg. A agência de notícias dos Estados Unidos alertou que, embora os Estados Unidos continuem sendo o principal aliado da União Europeia e do G7, com grande influência econômica e relativa estabilidade política, uma tão grande dependência mesmo de uma nação amiga traz riscos. A decisão da Europa de substituir o gás russo pelo gás norte-americano significa que a sua segurança energética continua dependente de fatores muito fora de seu controle, como a temporada de furacões no Atlântico ou o jogo político em Washington, segundo a Bloomberg. Agora, prosseguiu o meio de comunicação. Os comerciantes de energia na Europa vão ter de levar em conta eventos que estão localizados a milhares de quilômetros de distância, incluindo interrupções nas usinas da costa do Golfo ou ondas de frio repentinas de Houston a Gansu, que podem redesenhar o mapa de negociações lucrativas durante a noite. A Bloomberg também cita o pesquisador associado sênior Iran Joseph, do Centro de Política Energética Global da Universidade de Colômbia, dizendo que a dependência europeia do gás americano crescerá ainda mais se o gás russo não reaparecer e os catarinos decidirem não se envolver em uma guerra de preços por uma participação de mercado. A vantagem para a Europa é um conjunto diversificado de fornecedores dos Estados Unidos. O risco é uma grande mudança na política dos Estados Unidos no futuro, destacou Joseph, em uma aparente referência ao possível fracasso do presidente Biden nas eleições presidenciais em novembro de 2024 dos Estados Unidos. No ano passado, Dwight Jorgensen, diretor-geral de energia da Comissão Europeia, disse que a intenção da União Europeia de diversificar o gás natural russo significa que será forçada a depender do gás americano nas próximas décadas. Após a interrupção do fornecimento de gás russo em 2022 devido às sanções ocidentais a Moscou, em função da operação militar especial da Rússia, a Europa viu-se a braços com contas de energias mais caras e uma inflação acelerada. A Alemanha, por exemplo, importou 2,5 vezes menos gás entre janeiro e setembro de 2023, em comparação com o mesmo período de 2021, mas não conseguiu fazer quaisquer poupanças, uma vez que os preços também cresceram 2,5 vezes, de acordo com os cálculos da Sputnik, baseados em dados do Serviço Estatístico Alemão. Também no ano passado, o ministro da Energia russo, Nikolai Shulginov, disse que as exportações do gás do país já aumentaram significativamente desde o início de 2023. Existem compradores de gás russo em todo o mundo, e estes não são apenas os nossos parceiros do sudoeste asiático, mas também os consumidores europeus, sublinhou Shulginov. Mídia. Routes mostraram que a Marinha do Reino Unido não pode competir com frotas da Rússia e da China. Os navios britânicos se mostraram pouco capazes de acertar em alvos terrestres dos militantes, obrigando os Estados Unidos a realizar essas missões, segundo o The Telegraph. Nenhum navio britânico conseguiu atingir alvos terrestres dos Houthis no Iêmen devido à falta de poder de fogo, lançando dúvidas sobre a capacidade da Marinha do Reino Unido de combater a Rússia, escreveu no sábado o jornal britânico The Telegraph. Nenhum dos destroyers ou fragatas da Marinha Real tem a capacidade de atingir alvos terrestres, deixando que os Estados Unidos realizem a maioria dos ataques aos alvos Houthis, indica a matéria. De acordo com declarações prestadas pelo contra-almirante britânico aposentado Chris Powell, esse problema mostra a incapacidade da frota britânica de competir com a Marinha russa ou chinesa. A verdadeira preocupação é de que não conseguimos acompanhar o ritmo dos adversários russos e chineses e veremos mais e mais desses problemas, avisou ele. As forças dos Estados Unidos do Reino Unido têm conduzido frequentes ataques contra os alvos Houthis no Iêmen, em particular uma instalação de armazenamento subterrâneo, bem como os lançadores de mísseis dos Houthis. Em meados de novembro, em um sinal de apoio aos palestinos na faixa de Gaza, os Houthis começaram a atacar navios afiliados a Israel no Mar Vermelho.
causando uma queda acentuada no tráfego marítimo através do canal de Suez. Os Estados Unidos caminham em direção ao abismo devido à alta recorde da dívida pública, diz economista. O presidente e CEO do banco norte-americano JP Morgan Chase, Jamie Dimon, diz que a economia norte-americana caminha para o abismo devido ao crescimento recorde da dívida pública, que atualmente ultrapassa 34 trilhões. Na quinta-feira, o secretário de Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, classificou o montante da dívida pública nacional dos Estados Unidos como um número assustador, mas administrável. É um penhasco, vemos o penhasco. Faltam cerca de 10 anos. Estamos indo a 60 milhas por hora em direção a ele, disse Dimon, na sexta-feira, de acordo com a Fox News. Ele observou que a relação dívida-produto interno bruto está agora acima de 100%, enquanto em 1982 era de 35%. A dívida do governo federal dos Estados Unidos era de pouco mais de 30 trilhões no final de janeiro de 2022, tendo atingido um novo recorde de 33 trilhões em 15 de setembro. O serviço da dívida poderia custar aos Estados Unidos quase um terço das receitas orçamentárias, calcularam anteriormente especialistas em conversa com a Sputnik. Rússia forneceu 76 bilhões de metros cúbicos de gás a países parceiros em 2023. No ano passado, a Rússia exportou 76 bilhões de metros cúbicos de gás natural para países parceiros, de acordo com a apresentação do primeiro vice-ministro de Energia, Pavel Sorokin, no Dia da Energia na Exposição e Fórum Rússia. Desse montante, 23 bilhões de metros cúbicos foram enviados através do gasoduto Power of Siberia para a China. Os dados incluem fornecimento por gasodutos e de gás natural liquefeito. Segundo o vice-ministro, em 2020, as exportações para os países parceiros ascenderam a 61 bilhões de metros cúbicos de gás. Em 2010, essas exportações tinham sido de 47 bilhões de metros cúbicos. O fornecimento de gás aos consumidores russos em 2023 ascendeu a 501 bilhões de metros cúbicos, segundo o dirigente. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores russo, os países parceiros integram, entre outros, a África do Sul, Brasil, Argentina, Belarus, o Egito, a Índia, o Irã, o Cazaquistão, o Quirguistão, o Tajiquistão, o Uzbequistão, a China, Cuba e os Emirados Árabes Unidos. Irã lança primeira vez 3 satélites simultâneos para testar tecnologias. O país lançou um satélite e 2 nanosatélites para uma órbita mínima de 450 km de altitude, usando tecnologia iraniana nas vésperas do 45º aniversário da Revolução Islâmica. O Irã lançou no domingo, pela primeira vez, simultaneamente 3 satélites, informou a agência iraniana IRNA. Um satélite pesando 32 kg e 2 nanosatélites de menos de 10 kg cada foram colocados em uma órbita de 450 km de altitude por meio do foguete portador Simorgh Fênix em peça, desenvolvido no país com os 2 dispositivos menores destinados a testar a comunicação de banda estreita e tecnologia de geoposicionamento. O satélite maior, chamado MADA, e construído pela Agência Espacial do Irã, destina-se a testar a precisão do foguete Simorgh em transportar diferentes tipos de carga para a órbita baixa da Terra e também avaliar a eficácia de alguns novos desenvolvimentos e a confiabilidade das tecnologias iranianas no espaço. O Simorgh é um serviço de lançamento de 2 estágios movido a combustível líquido. O MADA, por sua vez, é um dos satélites leves do Instituto Iraniano de Pesquisa Espacial, destinado a testar os subsistemas de satélites desenvolvidos. Os lançamentos ocorreram nas vésperas da 45º aniversário da Revolução Islâmica no Irã. Revelado na Ucrânia esquema de corrupção que privou Kiev de 100 mil projéteis para as Forças Armadas. As autoridades ucranianas descobriram um caso de corrupção massiva que impediu a chegada de munições às Forças Armadas, tendo parte do dinheiro sido enviado a empresas no exterior. O Serviço de Segurança da Ucrânia anunciou no sábado ter descoberto um esquema de corrupção na compra de armamentos pelas Forças Armadas do país, no valor de cerca de 195,07 milhões, informou a agência britânica Reuters. O Serviço de Inteligência ucraniano diz que a investigação expôs funcionários do Ministério da Defesa e gerentes de fornecedor
de armas Lvov e Arsenal, que roubaram quase 1,5 bilhão de hryvnias destinadas à compra de projéteis. De acordo com a investigação, antigos e atuais funcionários do alto escalão do Ministério da Defesa e diretores de empresas afiliadas estão envolvidos no desfalque. O próprio Ministério da Defesa ucraniano confirmou a notícia. O serviço de inteligência ucraniano disse que se tratava de um contrato de fornecimento de 100 mil projéteis para as Forças Armadas da Ucrânia, fechado com o Lvov e Arsenal em agosto de 2022, e que o pagamento foi feito antecipadamente. Segundo o comunicado, nenhuma munição chegou ao destino e alguns fundos foram transferidos para contas fora da Ucrânia. A declaração acrescentou que 5 indivíduos receberam notificações de suspeita, o primeiro estágio de procedimentos legais ucranianos, tanto no Ministério quanto no fornecedor de armas. Um dos suspeitos, segundo o comunicado, teria sido detido ao tentar atravessar a fronteira ucraniana. A União Europeia desfere duro golpe em agricultores poloneses em benefício da Ucrânia, diz o ministro polonês. Em entrevista, Kizysław Siekierski diz que o governo polonês já está negociando com a Ucrânia e a Comissão Europeia a limitação da exportação de produtos ucranianos para o mercado europeu. A decisão da União Europeia de abolir os direitos aduaneiros sobre os produtos agrícolas ucranianos prejudica agricultores poloneses, é o que afirmou neste domingo o ministro da Agricultura polonês, Siekierski. A liberação comercial introduzida em 2022, com base na qual a Ucrânia pode exportar os seus produtos sem direitos aduaneiros, é muito benéfica para a economia ucraniana, mas não pode ser um golpe para os agricultores poloneses, disse o ministro. O ministro polonês disse que o governo polonês está negociando com a Ucrânia e a Comissão Europeia a limitação da exportação de produtos ucranianos para o mercado europeu. O órgão executivo já permitiu que a Polônia emitisse licenças para determinados volumes de exportações para determinados destinatários. Acreditamos que é necessário introduzir instrumentos de proteção para proteger os mercados dos países europeus, enfatizou o ministro. Na quarta-feira, os agricultores poloneses organizaram um protesto contra a entrada de mercadorias provenientes da Ucrânia. Os manifestantes exigiram limitar a exportação de produtos agrícolas ucranianos para a União Europeia e rever a política agrícola comum do bloco no sentido de abandonar as restrições ambientais. DEX em alta. Partido alemão AfD considera tirar o país da União Europeia. Declarações recentes da líder da Alternativa para a Alemanha, Alice Weidel, acenderam a chama dentro do partido para uma saída germânica da União Europeia. Em entrevista à Sputnik, deputados do partido apontam os problemas com o bloco político econômico. Em falas ao Financial Times, Alice Weidel afirmou que o Reino Unido teve razão quando optou por abandonar a comunidade europeia no Brexit. Seu colega de partido, Dick Spaniel, afirmou que, antes de tudo, o AfD quer trabalhar para remediar as falhas da União Europeia. Se isto não for bem sucedido, a opção de deixar a União Europeia também deve ser concebível para um Estado soberano, disse a Spaniel, a Sputnik. Dentre os problemas do bloco, Spaniel cita a deprimente proporcionalidade nas eleições para o Parlamento Europeu, que, segundo o deputado do Bundestag, é incompatível com o princípio democrático da proporcionalidade do voto. Um eleitor alemão tem muito menos peso do que, por exemplo, um eleitor de um estado pequeno, digamos Malta, afirmou. O político também chama a atenção para os altos empréstimos da Alemanha para o bloco. São cerca de 17 bilhões em contribuições para a União Europeia. A Alemanha é de longe o maior contribuinte líquido para a União Europeia sem receber qualquer compensação adequada em troca, disse Christine Blecks, legislador da AfD no Parlamento Estadual da Renânia no Norte-Westfália. Ao mesmo tempo, as elites corruptas da União Europeia estão a tentar destruir gradualmente a independência nacional dos Estados-membros, afirmou Blecks. Além disso, os legisladores apontam para problemas nas estruturas de tomada de decisão da União Europeia. O Conselho Europeu, a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu. Weidel afirmou que a Comissão Europeia é um executivo não eleito, uma vez que seus membros são apontados pelos governos dos Estados-membros da União Europeia.
Já Blacks vê na composição do Conselho da União Europeia uma violação de um princípio fundamental da separação de poderes, uma vez que é composto por ministros nacionais do Executivo e age como legislador. Atualmente, Berlim passa por uma crise econômica após se juntar à campanha da guerra econômica liderada pelos Estados Unidos contra a Rússia. As sanções destinadas a paralisar a economia russa foram um tiro pela culatra nos países que a aplicaram, como a Alemanha sofrendo com a perda de acesso à energia de baixo custo russa. Uma sondagem recente revelou que 45% dos membros da AfD apoiariam um Brexit, enquanto 10% da população alemã o faria. A maioria dos alemães rejeitariam a saída da União Europeia neste momento, disse Spanier, acrescentando que isso se deve provavelmente ao fato da maioria dos cidadãos não estar suficientemente consciente dos custos reais das decisões muito distantes tomadas em Bruxelas. A AfD cresce em popularidade na Alemanha, com expectativas de que vença as eleições nos estados orientais de Brandenburgo, Saxônia e Turíngia. Ao mesmo tempo, o partido lidera as pesquisas de opinião a nível nacional, com 22% do apoio. O partido espera vencer as eleições para o Parlamento Europeu em junho e as eleições regionais em setembro. Ao mesmo tempo, a Onda Nacional de Políticos de ideologia contrária à AfD busca proibir o partido de concorrer às eleições, sob acusações de que seria um partido de extrema-direita. A Ucrânia está perdendo as esperanças de derrotar a Rússia, diz mídia dos Estados Unidos. Colunista do The Washington Post afirma ser impossível ignorar a sensação de desespero nos corredores do alto escalão do governo ucraniano. Quase 2 anos após o início da escalada do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, Kiev mantém o mesmo apelo aos aliados do Ocidente. Mais armas e mais apoio político, constatou Yassan Tahor em sua coluna no jornal The Washington Post na segunda-feira. O texto lembrou ainda as visitas do presidente ucraniano Vladimir Zelensky às capitais ocidentais, implorando por assistência, enquanto os Estados Unidos vivenciam um drama político entre congressistas republicanos e o presidente Joe Biden em relação ao apoio solicitado por Kiev. Um impasse, conforme o ator, é uma das razões para que uma Ucrânia sem recursos e com as forças armadas cada vez mais exaustas não deve realizar ofensivas contra o território russo. Segundo o colunista, citando colegas que analisam o contexto, o governo Biden e os aliados da União Europeia preparam um acordo multilateral de longo prazo para apoiar a Ucrânia. Entretanto, ainda conforme o texto, a ação comporta riscos políticos, com a autoridade já consciente de que os cidadãos desses países já perderam a paciência com esses financiamentos. Entre análise sobre o comportamento do Ocidente em relação ao conflito, o colunista voltou a dizer que Kiev continua a afiar suas chances no apoio estrangeiro, sobretudo dos Estados Unidos.